Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o Mauro. Eu sou a Célia, Nós somos os os chamados chamados pelo pelo fogo. fogo. Seja mais do que bem-vindo a este canal. Você que está chegando agora, por favor, assista até o final, porque isso vai servir de bênção para a sua vida. Pode esclarecer alguma situação, pode ser aí a chave que você precisa para mudar a sua vida, tá bom? E comigo hoje, gente, olha só a princesa Célia. Tá bom? Nós vamos aqui hoje conversar sobre o quê? Sobre Davi. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o rei Davi, que está lá em 2 Samuel 12. Vou ler só um trecho aqui, tá? Que o profeta Natan repreende Davi. Que diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aqui que está a chave. Esta é uma chave. Qualquer chama misericórdia. Aí eu te pergunto, em quantas situações nós passamos, né? Quantas situações você já passou, está passando ou irá passar, que às vezes nós não agimos com misericórdia, nós agimos no ímpeto e já decretamos, não é verdade? Nós damos uma sentença. Nós somos aquele que vai investigar, nós somos aquele que vai ser o advogado, vai ser o juiz e vai dar sentença ao mesmo tempo. Sendo que o justo juiz e advogado é o Senhor Jesus. Nós temos um advogado, que é Jesus, que advoga por nós. Não é verdade? Então, em quem você tem confiado em todas as situações? Fica aí o ponto de interrogação. Mas vamos voltar para Davi. O que você acha, Célia, dessa situação que Davi se envolveu? Que quem conhece a história de Davi sabe que Davi era em tempo de guerra, era para ele estar guerreando, e ele retornou e foi descansar em tempo de guerra. Então, aí fica mais uma dica: quando nós estamos em guerra, não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de entrar no conforto, mas é tempo de ficar na peleja. Não é verdade? E o que Davi fez? Ficou em descanso e fez coisa que não era para ter feito, que ele tivesse cumprindo o propósito dele, que era para estar na guerra. Mas ele saiu do propósito e voltou para o aconchego dele, para o lar, e acabou pecando, se prostituindo, na verdade, né? Eu já falei aqui no canal anterior sobre isso, né? Mas aqui nós vamos falar sobre outro assunto, sobre misericórdia. O profeta vai então e alerta Davi, porque nada fica impune. Sempre lembre disso, nada fica impune, nada. Tá bom? O que você acha, Célia, para começarmos esse assunto? Bom, é como nós estávamos conversando essa semana sobre essa história e a gente tem meditado, né, nessa passagem de 2 Samuel, tanto o capítulo 11, onde fala que Davi cometeu adultério, né,
quanto no capítulo 12. Então, assim, o que eu vejo? Com relação a Davi cometer o adultério, é algo que ele alimentou, né? Porque a palavra diz que nós somos tentados nos nossos próprios desejos, né? O que Satanás usa contra nós são armas que muitas vezes nós mesmos damos para ele usar contra nós. Então ele alimentou aquele desejo cresceu dentro dele até que levou o ato, né, do adultério em si. Então o que nós vemos, né? A palavra do Senhor diz que um abismo vai chamar outro abismo. Verdade. Então ele, ao invés de corrigir o erro, né, no princípio, apesar, né, das consequências, não sei qual seria a consequência ali para aquele erro, né? Por ele ser o rei, né? A gente sabe que a sentença para o adultério era o apedrejamento, né? Mas assim, ele quis encobrir o pecado dele. Então, para encobrir o pecado dele, o que acontece? Ele puxou outros pecados. E é isso que acontece com a gente hoje. Às vezes a gente comete um pecado e ao invés de chegar diante do Senhor, pedir perdão muitas vezes para a pessoa que a gente ofendeu, o que a gente faz? A gente encoberta o pecado. Verdade. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança o quê? Misericórdia. A tal da misericórdia, né? Então, Betseba ficou grávida. Davi manda chamar o marido de Betseba. Verdade. Quer que o marido passe a noite com ela. Olha, é tudo uma trama, né? Que você vai se enrolando mais ainda. Você vai se enrolando. E às vezes você que está assistindo esse vídeo, você pode estar passando por uma situação dessa. Então, nosso conselho para você é esse. Se você errou, todo erro tem consequência, não tem como fugir dele. E se você encobrir esse erro, mais dias, menos dia, o negócio explode. Exatamente. Explode, não tem como. A palavra de Deus diz que não existe nada que é feito em oculto que não venha a ser revelado. Verdade. Então, Urias não quis passar a noite com a esposa, era tão fiel ao rei que passou a noite na porta do palácio. E Davi, para tentar consertar aquilo tudo, por fim, mandou matar o soldado, marido de Betseba. E como ele era tão bom, né, pegou a esposa dele, levou para o palácio e achou que tudo isso estava muito certinho. Então, abafa o caso, igual a gente fala, né? E segue a vida, porque diante de Deus não aconteceu nada, Deus não viu nada, Deus não viu o que Davi fez, né? E segue a vida. Só que as coisas não são assim, né? Não era para Davi e não é para nós também. Então, o que acontece? O profeta Natan chega para Davi, conta essa história que o Mauro leu. E a minha pergunta para o Mauro essa semana, né? Porque a gente também estava falando sobre isso no grupo do WhatsApp da igreja. E eu falei para o Mauro o seguinte, falei, Mauro, e se Davi tivesse usado de misericórdia? Verdade. Porque ele deu uma sentença. Eu tô rindo, gente, que a minha filha tá ali no quarto. E não sei o que aconteceu lá, mas tudo bem, vamos continuar aqui, né? Eu falei pro Mauro o seguinte, né? E se Davi tivesse usado de misericórdia? Porque você vê que a sentença dele, né, foi dura. Sim. Foi dura. Como é a parte que Aqui, fala de misericórdia? Ele ainda fala, ó, deverá pagar aqui, ó. 4 vezes, aqui, ó, no capítulo... Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira,
porquanto agiu sem misericórdia. 4 vezes o valor, né, que ele tinha tirado lá do outro. Ele não usou de misericórdia. E apesar dele estar errado, gente, olha, ele tinha cometido uma coisa tão absurda, né, diante dos olhos do Senhor. Mas muitas vezes o que é que a gente faz? Pra gente abafar o nosso pecado, a gente aponta o pecado do outro. A gente direciona os holofortes, né, pro pecado do outro. Então eu acredito, né, que se Davi tivesse usado de misericórdia até mesmo nessa sentença, será que na hora que Natan passou esse relato para ele não pensou? Ele não olhou para si, que é uma coisa uma tecla que eu bato bastante, que nós devemos olhar para nós, para nossa vida, para o nosso pecado, para como nós estamos diante de Deus. É muito fácil a gente condenar os outros. A gente, é igual o Mauro falou, né? A gente condena, a gente dá a sentença, a gente é advogado, juiz, já faz tudo ali, mata a pessoa. Sem misericórdia. Sem misericórdia. E como que nós estamos diante de Deus? Será que a gente está tão perfeito assim? Né? A palavra do Senhor fala, examine-se, pois o homem a vida do outro. Não. A si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Né? A palavra do Senhor diz, negue-se a si mesmo. Então a palavra do Senhor nos ensina a voltar o nosso olhar para nós antes de darmos qualquer sentença. Então eu penso, não sou teóloga, né, gente? Se tiver teólogo aí assistindo, quiser fazer um relato aí nos comentários, pode fazer, né? A gente vai estar aqui comentando também sobre o seu comentário. E essa é a forma que eu entendo, né? Que às vezes um ato nosso pode desencadear outras coisas sobre a nossa geração também. E talvez se Davi tivesse usado de misericórdia, né, se a sentença dele fosse mais branda, será que o Senhor também não teria, né, dado uma sentença mais branda também para Davi? E olha só, quando nós vemos lá no 10, diz assim, ó, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outros, e ele se deitará com elas. E olha o detalhe, em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Então olha a consequência daquilo que nós fazemos no oculto, e que a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Entretanto, olha a consequência, mais uma consequência, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E o menino não tinha culpa nenhuma. A criança que nasceu, fruto de um pecado, vamos assim dizer, não tinha culpa nenhuma. Mas o Senhor falou, deu a sentença. A criança vai morrer. Como consequência. Porque ele insultou o Senhor. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Olha que interessante, né? Que a gente erra, né? E a gente não tem noção, como a senhora disse, noção da consequência. Não é verdade? Então nós temos que permanecer diante do Senhor sempre pedindo misericórdia. Sempre. E a palavra do Senhor diz assim, ó, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não existe esse que te diga, agora eu estou forte, sou o cara, né? Eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus. Não, gente, não existe isso. O que você vê às vezes são os dons sendo manifestos nas pessoas. Não é verdade? Pessoa que às vezes, por exemplo, ela tem
O grande teólogo, né? Como fala teólogo, fala teólogo. Ele é o teólogo, sabe tudo. Esse não cai, cai. Está sujeito a tudo. Todos nós estamos sujeitos a tudo em todo tempo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, orai sem cessar. Isso é, a gente tem que orar e vigiar. Vigiar e orai, para que não entremos em tentação. Jesus faria o quê? Jesus, o Filho de Deus, fazia o quê? Orava. Já falei sobre isso também aqui, né? Então, nós temos que buscar a Deus. Isso é, quando fala de oração, fica um negócio meio que chato, meio pesaroso, né? Na verdade, quando se fala de oração, está falando de relacionamento com Deus. De conhecer a Deus. De conhecer a Deus. Conhecer o coração de Deus. Saber o que Ele tem para nós. Não é verdade? Mesmo diante das nossas imperfeições, Deus tem um plano e um propósito. Senão, eu e você não teria nascido. Não teríamos nascido. Deus nos fez com um propósito, né? E o propósito de Davi era ser, propósito de Davi era ser rei, governar. Não era ficar bisbilhotando a vizinhança alheia, não, ficar vendo que ele não era cabível a ele, né? Não era para ele governar. Então, olha só o que aconteceu, né, com o reinado dele, com os filhos dele. É um negócio muito sério a consequência, né? E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Graças a Deus por isso. Já pensou? Porque todos nós... Senão nem a gente sairia aqui mais. Não, com certeza. Todos nós já teríamos sido fulminados. Sim. Né? Mas graças a Deus que nós temos a misericórdia. Isso é, a misericórdia está disponível. Então nós temos que usufruir dessa misericórdia. Não é misericórdia que eu posso fazer tudo. Não, gente. É misericórdia para que a gente possa reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e pedir a Ele, ao Espírito Santo, que nos ajude, nos direcione, né? E do que você e eu temos colocado na nossa mente. Que a palavra diz que nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente no Senhor. Nós temos que deixar a nossa mente cativa ao Senhor. E a nossa mente está cativa com o quê? E aí vai, gente. Tem assunto aqui para a vida inteira, né? Então, quando Deus é tão interessante que Ele não esconde nada. Deus nunca escondeu nada de ninguém, né? As histórias que estão na Bíblia é para nos ensinarmos, para nós não fazermos os mesmos erros e saber e mostrar as consequências que podem ter. Sim. Né? E para isso é que ela veio nos alertar. E também não estamos aqui condenando o Davi, né? Não estamos condenando o Davi. Isso aqui é para nós aprendermos. Pra gente aprender com ele. E não fazermos como ele. É verdade? Porque ele se arrependeu também do mal que ele tinha feito. Ele se arrependeu. Mas as consequências, mesmo que a gente se arrepende do nosso erro, as consequências vêm. Elas ficam. Né? E isso é muito sério, né? Então, fica aqui para nós refletirmos. Sim. Né? Nós temos falado tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, nós temos confessado os nossos pecados, ou temos falado, olhado mais o pecado dos outros? Isso. Né? Então, quando a gente for orar o Pai Nosso, que a gente tenha essa certeza de que estejamos com o nosso coração limpo. Dizer ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado. Perdoa as minhas dívidas, que é pecado. Qual que é a nossa dívida com o Senhor? São as nossas falhas. Nossas falhas, né? Se tornam dívidas. Então, fala: Senhor, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado meu irmão. Isso é muito sério, né? E isso é uma obrigação nossa. Obrigação. É obrigação fazer isso. Senão, se a gente não perdoa, pode ter certeza, Deus não vai nos perdoar. Porque nós não estamos agindo com misericórdia. Porque a palavra diz que da mesma forma que você age com misericórdia, eu também vou agir com misericórdia. Tem uma parábola também de Jesus, né? Do carrasco, né? Isso. Acho que é isso. Depois eu vou procurar. Como que é que perdoa? Ai, não lembro, gente. Mas tem uma parábola também que Jesus fala. Você lembra, Gu? Não, né? A parábola que Jesus conta do
cara, vou falar assim, o cara, que tinha uma dívida, e aí o rei perdoou ele, né? E depois, quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou alguém que devia pra ele. E Tá. ele não perdoou, né? Verdade. E daí o rei sabe, né, disso e fala, mas você, né, a sua dívida comigo era bem maior e eu te perdoei e você não foi capaz de perdoar. Uma dívida bem menor. Uma dívida bem menor, né? E daí ele é entregue aos verdugos. Se eu não me engano, é essa passagem. Isso, né, que fala assim. Ó. Então tá, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Depois uma hora vai procurar a referência e vai deixar Isso, aqui pra vocês. Tá bom, gente. Então vamos agora aproveitar e nós vamos orar pra você. Aliás, primeiramente por nós. Por mim, pela minha família. E você também agora ora pela sua família, né? Peça ao Senhor a misericórdia e o favor dele. E que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que em meio às nossas dificuldades e adversidades a gente possa buscar o Senhor enquanto ele está perto, enquanto se pode achar. Uma coisa que eu aprendi, posso falar? Sim. Que a gente precisa aprender a justificar o outro. Não é tão fácil assim, porque a gente sempre se coloca em primeiro lugar. Mas a gente precisa aprender a justificar o outro, que é procurar entender por que o outro está agindo da forma que está agindo. Então isso leva a gente a condenar menos as pessoas, né? Procurar entender por que a pessoa está agindo daquela forma. Vou dar um exemplo prático. Teve uma vez que a gente foi no hospital e quando eu cheguei lá para fazer o exame, a médica estava tão paramentada que aquilo até me assustou, né? Aí, meu primeiro pensamento foi esse, nossa, que exagero, meu Deus, precisa tudo isso mesmo, né? Porque você via que no mesmo hospital tinha outros médicos e não estava da forma que ela estava. Mas eu lembrei dessa passagem, né? Que eu aprendi, não tá na Bíblia não, essa passagem. Justifique o outro. Então, aí eu lembrei, né? Falei assim, a gente não sabe se ela tem uma doença, se ela está se protegendo, por que ela está vestida daquele jeito. Então isso é importante. Se você justificar o outro, você vai condenar menos. Verdade. E assim você vai alcançar mais misericórdia do Senhor também. Amém? Vamos usar a misericórdia para que o Senhor também se compadeça de nós. Amém. Não é verdade? Amém. Então vamos orar? Ore comigo agora. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, mais uma vez. Colocar a Célia, Milena, Gustavo diante do teu altar. Amém. Colocar, na verdade, aos pés da cruz de Cristo. Porque lá está o nosso perdão, lá está a nossa redenção. E lá está a misericórdia e o favor do Senhor sobre nós. Por isso, coloco diante do Senhor, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, que o Senhor perdoe nossas falhas, tudo aquilo que fazemos consciente ou inconscientemente que não agrada ao Senhor, porque a Tua palavra diz para nós não entristecermos o Teu Espírito que habita dentro de nós. E eu coloco também agora cada um que está me assistindo ou me ouvindo, ó Deus, que o Senhor também venha com misericórdia sobre cada um deles, porque o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita. O Senhor sabe aquilo que precisa ser confessado, aquilo que tem que ser aberto, ó Deus, porque nós somos como um livro diante do Senhor, que o Senhor nos lê todos os dias. E não há nada oculto que não venha a ser revelado, ó Deus. Por isso eu peço ao Senhor que dê forças, dê coragem, dê ânimo e ousadia, ó Deus, para que essa pessoa que está me ouvindo, ó Deus, venha se arrepender, venha colocar a sua vida, que já está patente aos seus olhos, mas que ela venha confessar, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém. Por isso, ó Deus, que nós venhamos, todos nós venhamos a confessar diante do Senhor tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos faz distanciar do Senhor, que nós venhamos abrir o nosso coração e gritar diante do Senhor, pedir a misericórdia e favor do Senhor,
porque nós sabemos que a qualquer momento a trombeta vai soar. O Senhor vai buscar uma noiva que está limpa, está purificada pelo sangue do Cordeiro, que nos perdoa. E quando esse sangue está sobre nós, nos lavando, nos purificando, o Senhor nos olha, ó Deus, como noiva que está pronta. E que o Senhor, ó Deus, o Deus Todo-Poderoso, possa olhar para nós e ver em nós a marca do Cordeiro. Possa ver em nós a noiva amada do Senhor, que foi conquistada com preço de sangue naquela cruz. Ó Deus, nos ajude a sermos cada dia melhores. Melhor não simplesmente para os outros, mas para o Senhor. Porque nós sabemos que se amamos ao Senhor, nós vamos amar pessoas. Não há como ser diferente. Amar ao Senhor e não amar pessoas. E que o nosso maior interesse, Deus, não seja termos alguma vantagem nessa terra, não, mas o nosso maior interesse seja honrar ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, seja através dos dons espirituais, seja através dos talentos naturais. Ó Deus, tudo seja para o seu louvor, para a sua glória, e que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, e que nós venhamos a refletir o bom perfeito, para que as pessoas tenham prazer e alegria estar ao nosso lado. Amém. Se você concorda com esta oração, diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém. Amém. Então aproveite e compartilhe esse vídeo. Não deixe de curtir. Olha, gente, faça assim com sua mãozinha. Olha lá, Sérgio, faz assim. Tá vendo essas mãozinhas? Foram feitas para abençoar, sim ou não? Então aproveita, deixa o like aí. Não tem só com o dedão. Aquele louvor lá? Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Então isso. Toca aí no... Toca aí, ó, tá desse lado. Deixa eu ver. Do lado... Do seu lado, esse aqui. Isso, tá aí, ó. Tá aí. Clica aí. Compartilhe. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, a cidade de onde você está falando. Isso. Vai ser legal pra gente saber. Tá bom, queridos? Vai falar do outro canal. É verdade. Eu tava esquecendo, gente. Nessa semana, dia 1º, vai estar entrando no ar o quê? O nosso, acho que é terceiro canal. Terceiro canal, é verdade, gente. Terceiro canal, para aqueles que não sabem, que nós temos aqui os Chamados pelo Fogo. Nós temos o Start Feminino, que tá um pouquinho parado lá, mas vai voltar em nome de Jesus. E vamos começar agora o nosso vlog. Isso mesmo. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história, isso é dos nossos passeios, né? E deixar registrado para nós mesmos, isso, né? Que a gente já estava querendo fazer, e então a gente deixa lá vamos dizer, na nuvem, né? No YouTube. Então desculpa aí, nós vamos estar lançando aí nessa semana, dia 1º de dezembro, o canal. Sim. Que vai se chamar Marianos Family Vlogs. Vlog. Marianos Family Vlog, tá bom? Então aproveita aí, logo vai estar aí, aliás, já vai estar aqui embaixo já, né, o link do canal. Aproveita lá, curte lá. Se inscreve, compartilhe, fala, olha aí o passeio dos Marianos. Eu passeio, algumas rotinas nossas aqui, os nossos afazeres, né? Assim que for possível gravar, a gente vai estar postando neste canal do Vlog Marianos. E este aqui é somente para as coisas, assim dizer, mais espirituais, que é a palavra, a oração, é exclusivo. Visita a igreja, pedir de oração. Isso, esse canal é para isso. Convidados. Exato. Precisamos trazer mais convidados. Verdade. Então, gente, até lá. Que Deus abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a sua semana. Esse vídeo vai na segunda-feira, né? Isso. Que Deus abençoe a sua semana também. Então tá. Deus abençoe. Um beijo. Até mais. Tchau. Quem me busca de todo o coração me acha. Porque grande é a minha misericórdia.